As maravilhas arquitetônicas do mundo real que inspiram One Piece. One Piece é uma das séries de anime e mangá de aventura e ação de maior sucesso da história. Desde 1997, a série criou uma referência para o anime, e o mundo estelar da franquia torna a série ainda mais cativante. Com as complexidades de vários enredos, a série também requer várias configurações de fundo. A arquitetura única que Oda cria complementa perfeitamente seu gênero de aventura. No entanto, várias dessas maravilhas arquitetônicas são inspiradas em lugares da vida real. Não é incomum que o anime se inspire na vida real para sua arte, e para One Piece também, muitas ilhas e locais se inspiram em lugares reais. As maravilhas arquitetônicas da série são relacionadas a vários lugares, como Londres, Egito, Espanha e França. Aqui estão algumas das ilhas de One Piece que se inspiram em locais e arquitetura do mundo real. Marejões. A Terra Santa de Marejões é tão celestial quanto o nome sugere. É um lugar importante que serve como a capital do governo mundial. Marejões acomoda os 5 anciãos, os nobres mundiais e o comandante-em-chefe Kong, de onde eles governam o mundo. É também onde Level está, um conselho do qual participam todos os royalties afiliados ao governo mundial. É um lugar sagrado onde nem todos podem entrar. Este lugar é inspirado em um castelo francês, o Château de Chambord. Este castelo é um dos melhores exemplos da arquitetura renascentista francesa. A combinação de estruturas clássicas renascentistas e formas medievais francesas tradicionais criou uma das maravilhas arquitetônicas do mundo. As cúpulas cônicas, pináculos, janelas e arcos de Marejões têm uma notável semelhança com o castelo francês. Embora Oda nunca tenha confirmado isso, pode-se ver facilmente as semelhanças depois de olhar para os dois edifícios. Arabasta. Arabasta foi a 4ª ilha que os Chapéus de Palha visitaram na Grand Line. A história do reino remonta ao século vazio. O reino de Arabasta estava entre os 20 reinos fundadores que formaram o governo mundial. No entanto, os governantes de Arabasta, a família Nefertari, nunca ascenderam a Marejões e, em vez disso, continuaram a governar seu reino por séculos. O arco de Arabasta foi um importante ponto de virada na série, com muitos eventos especiais sendo cobertos aqui. Luffy se reúne com seu irmão Ace e enfrentam a Lorde pela primeira vez. Além disso, foi a primeira vez que um Poneglyph foi visto, e os fãs também aprenderam sobre a existência das armas antigas. Segundo o Urubu One Piece, a geografia, arquitetura e cultura de Arabasta foram inspiradas na Índia. Também se assemelha fortemente a elementos do Antigo Egito e do moderno Oriente Médio. As cúpulas, minaretes, arcos e detalhes lembram a bela arquitetura tradicional do Oriente Médio. O nome do reino possivelmente vem de alabastro, um mineral comumente encontrado em artefatos egípcios antigos. Dressrosa. Dressrosa é uma ilha encantadora no Novo Mundo com o Warlord, do Flamingo, como seu governante. É também um dos 20 reinos fundadores do governo mundial. No entanto, bem abaixo da fachada glamourosa do reino, existe uma realidade sombria. Do Flamingo permite que aqueles que o apoiam vivam livremente enquanto ele pune aqueles que vão contra ele. O reino colorido é certamente agradável aos olhos, e os fãs podem relacionar a arquitetura à Espanha, particularmente ao Parque Güell em Barcelona. Não só a arquitetura, mas também o traje das pessoas e os dançarinos de flamenco são todos muito espanhóis em sua essência. Além disso, os assassinatos passionais que ocorrem diariamente em Dressrosa são derivados da literatura espanhola, particularmente durante a era romântica do século XIX. A arquitetura de Dressrosa e do Parque Güell tem as características do modernismo, como a forma orgânica da arquitetura, linhas curvas e cores vivas. Além disso, o Coliseu Corrida em Dressrosa é um pouco semelhante ao Coliseu de Roma. Ambos são edifícios de 4 andares com colunas, arcos e formas circulares semelhantes. A enorme estrutura de pedra nos mundos real e fictício é encantadora à sua maneira. Lírio da Amazônia. Esta ilha é um império de mulheres localizado no Call Belt. As pessoas que vivem lá são da tribo Kuja e membros dos piratas Kuja.
Boa Hancock é sua capitã e imperatriz. Durante o arco Sabaldi, Kuma divide os chapéus de palha e os envia para lugares diferentes. Luffy alcança Amazon Lily, a primeira vez que os fãs veem o magnífico império da Simples. Oda confirmou que a Amazon Lily é inspirada e modelada após a China. A arquitetura e a decoração da ilha lembram a da China antiga, enquanto o castelo Kuja lembra o templo suspenso. Ambos os edifícios são sustentados por uma montanha gigante. Os telhados inclinados do castelo, a estrutura, as colunas de sustentação, as formas básicas e as cores são semelhantes ao templo suspenso. Não é apenas o palácio, mas também algumas casas nas encostas da montanha que apresentam antigas habitações chinesas. A combinação de branco, vermelho e dourado dá uma estética chinesa antiga que é fácil de identificar. Até mesmo o layout dos edifícios e da cidade é semelhante à China antiga. Tanto no Amazon Lily quanto na China antiga, os layouts e formas dos edifícios são semelhantes, seja a casa de uma família rica, uma família pobre, um templo ou um palácio. Wano Kuni. Nenhum outro arco em One Piece deu aos espectadores tantas cenas icônicas quanto o arco Wano. Isso é algo que os fãs esperam há quase uma década. Agora que finalmente está disponível, o cenário de fundo é claramente semelhante ao do Japão, a casa do anime. Isso era de se esperar, considerando o conceito de samurai e ninja da terra de Wano. A industrialização trazida por Kaido arruinou a maior parte do país, com apenas a capital das flores intocada. A bela paisagem e as flores de cerejeira da cidade são, no mínimo, cativantes. Quanto à arquitetura, ela se assemelha principalmente ao período Edo do Japão, onde a arquitetura consistia principalmente em telhados de colmo, madeira e pisos de barro. O castelo no reino de Wano é semelhante ao Reino Ninja, um parque temático em Mie, no Japão. As cores, formas, estilos de telhado e pequenas estátuas douradas no telhado do castelo são todas inspiradas no Reino Ninja. Tudo isso, combinado com as habitações. Reino de Rommel. O Reino Rommel foi apenas brevemente mencionado na série quando o vice-almirante Bastille estava falando da lenda de Akuba no arco Dressrosa. Akuba, ou como as pessoas o chamam, Cavendish, era um nobre do Reino Rommel, mas teve que deixar sua casa e ser um pirata por causa de sua dupla personalidade. Sempre que Cavendish dormia, sua outra metade, Akuba, assumia o controle de seu corpo e partia para uma matança, matando todos em seu caminho. Qualquer um pode reconhecer a referência à Torre do Relógio de Londres no Reino de Rommel. A impressionante arquitetura neogótica do século XIX é difícil de perder, mesmo quando é mostrada em um anime. A Torre do Relógio foi projetada com recursos como janelas de lanceta, ornamentação deslumbrante, uma torre e o uso de pedra. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações para dar uma força pro canal.